Nós, este mês, estamos estudando o livro A Trajetória do Fogo. Isto é um livro síntese e que marcou a finalização de um ciclo da obra, que com A Trajetória do Fogo e o Glossário Esotérico encerrou-se um ciclo. Depois disso, de 95 em diante, vieram os livros que eram recapitulações, que aí então começou uma fase de aprofundamento. Nesse livro A Trajetória do Fogo estão as leis que nós estudamos durante 7 anos, de 1987 até 1994, que foi quando se fechou o ciclo e começou o aprofundamento. Neste livro se diz coisas que nós teríamos que aprofundar, porque antes das leis e depois das leis, o livro é vivo em si mesmo e fala da atividade grupal e nos dá várias chaves para a reflexão interior. Então nós temos aí muito que aprofundar, independentemente das leis que o livro contém. O que o livro nos traz de muito básico e importante também é que não é só a consciência humana que está em transição. Nós estamos inseridos numa transição maior. Que se passa com a nossa consciência em transição é um reflexo do que está acontecendo com a consciência do planeta. Então o livro está nos apresentando uma posição diferente, isto é, nós não considerarmos a nossa transição como uma coisa unicamente nossa, individual somente. Mas o nosso processo é um reflexo do processo do planeta. Isto muda bastante as coisas. Então a gente vai passando por este processo, mas sabendo que isso está inserido num processo maior, que isto não é só nosso. E isto vai nos ajudando a, entrando em contato com certas leis, ir alargando os nossos pontos de vista. O planeta está passando por um processo de sutilização e de maior conscientização dos seus irmãos do espaço, de outros planetas e até de outros sistemas solares. O processo planetário inclui uma maior compreensão por parte da consciência planetária das funções da estrela Sírius, por exemplo. Então este planeta é regido diretamente pelo Sol. Este planeta está inserido no sistema solar, mas este planeta tem que expandir a sua consciência, porque ele não depende só do Sol. E ele tem ligações diretas também com Sírius, que é um dos regedores do Sol. Então um planeta, ele não está apenas relacionado, ele não está apenas limitado ao sistema solar onde ele está inserido. Mas este planeta já está começando a compreender que ele tem ligações com Sírius. Então isto é uma considerável expansão para a consciência do planeta. Então todos os seres que estão neste planeta estão passando por uma expansão. Isto é, nós estamos passando por uma sutilização e estamos entrando em contato com guias, com leis, com planos, com níveis que vão muito além dos nossos níveis próprios, isto é, alma e mônada. Então, assim como o planeta está conscientizando que ele está coligado até com estrelas de outros sistemas, nós estamos conscientizando que estamos coligados com núcleos de vida muito além da nossa alma e da nossa mônada. Então veja que enorme expansão de consciência tudo isto. Que enorme crescimento que isto representa. E neste momento estão sendo reunidos, estão sendo colocados juntos, sob diferentes pretextos, indivíduos e grupos
que já tenham em si as sementes do futuro. Então, os grupos hoje não estão sendo mais reunidos como era antigamente, por afinidade de raios. Isto existe também, continua existindo, mas isso hoje não é o mais importante num grupo. O mais importante no grupo não são as afinidades de raios e nem o nível evolutivo das pessoas, que não precisa ser tão homogêneo. O importante nos grupos é que as sementes do futuro já estejam começando a germinar nas pessoas. Então, um grupo hoje se forma principalmente reunindo seres com esta semente implantada. E quem ainda não está com esta semente implantada, geralmente tem outros caminhos, forma outros grupos. Então, o grupo não é questão de nacionalidade, não é questão de cultura, não é questão de raios, não é questão de evolução, mas é questão de já terem todos a semente da vida futura implantada na consciência. E nem todos desta humanidade estão com essa semente implantada. Então, o grupo espiritual hoje é uma sementeira. Num grupo espiritual, real, verdadeiro, nós podemos falar do futuro e podemos estar entrevendo a vida futura, o futuro da humanidade, o futuro do planeta, porque esses grupos já estão dispostos a isto. Esses grupos já estão abertos a este tipo de trabalho, isto é, de fazer germinar estas sementes novas que ele já tem em si semeadas, introduzidas. Então, a união em um grupo, desses grupos de hoje, esta união não é externa e formal. Pode haver uma união externa e formal, mas a verdadeira união é interna e subjetiva. Então, um grupo pode estar reunido porque eles têm a semente já da nova vida implantada, mas estes seres podem, no plano físico, nem se encontrar. Podem não formar nada no plano físico, porque a união, o trabalho em grupo e toda atividade grupal pode estar toda no plano interno e no plano subjetivo, porque não se está trabalhando a personalidade das pessoas, não se está trabalhando a parte externa das pessoas, não se está cuidando da vida das pessoas, mas se está cuidando de ajudar a semente que elas têm dentro crescer. E para isso a hierarquia pode trabalhar internamente e pode haver um trabalho externo, pode haver uma reunião externa destes seres quando isto é necessário e quando isso está no karma das pessoas. Então seria um engano nós estarmos participando de um grupo e crermos que aquele grupo são só aquelas pessoas que estão agrupadas conosco. O grupo são todos os que têm a semente da nova vida, são todos aqueles que já estão abertos para a nova terra, para a nova humanidade. Então, do nosso grupo, do grupo que a gente conhece, podem fazer parte muitos seres que nós não encontramos, mas que têm as mesmas sementes, e o trabalho é na semente. O trabalho é na parte interna, o trabalho é no íntimo dos indivíduos. Se essas sementes e se esta parte interna já têm um certo desenvolvimento, então estes grupos podem se manifestar aqui. Esses grupos podem acontecer também aqui. Mas só se esta semente já tiver chegado num certo ponto de germinação. Senão nós temos aí grupos formais, mas que não são grupos destes, não são os grupos de hoje, verdadeiros. Os grupos de hoje são sementeiras. E se estas sementes já estão desenvolvidas até certo ponto, este desenvolvimento reúne os seres aqui fora. Não para fazerem companhia uns aos outros, mas eles estão reunidos aqui fora para juntos cumprir alguma tarefa. E se esta semente interna já está
relativamente consciente de si mesma, então aí sim é possível, é viável, é necessário que haja uma reunião externa, porque aí, através desta reunião externa, qualquer coisa se materializa, qualquer coisa acontece em função disto que já está implantado em todos. Então, a reunião de um grupo não se dá hoje por ideias ecumênicas, por contratos, por pactos, por combinações. Isto tudo é muito efêmero, isto tudo não dura. Isto tudo não tem muito sentido verdadeiro. Então você juntar pessoas ecumenicamente, isto não tem consistência. Precisa ver se as sementes que estão no íntimo daquelas pessoas já estão no ponto de aqui se unirem para irem além disso que são grupos formais, ou disto que são grupos normais, esses agrupamentos que se fazem, inclusive em torno de coisas espirituais. Então, é preciso que estas sementes já tenham chegado num certo ponto de maturação, para que aí esses grupos que se formam aqui fora tenham alguma serventia ao plano evolutivo. Porque aí eles juntos vão realizar alguma coisa, vão juntar as suas forças e vão estimular a semente nos outros seres, sementes que podem não estar tão desenvolvidas. Para nós trabalharmos assim, para nós trabalharmos com a semente nos seres e para nós nos reunirmos como sementes já germinadas, para isto nós precisamos nos abrir às leis e às energias atuantes no universo, não só na Terra. Então por isso é que a nossa consciência já está se abrindo para coisas do universo, para coisas mais amplas. Por isto que o nosso processo já está sendo reconhecido como uma parte de um processo maior. Porque nós temos que nos abrir às energias que atuam no universo. Nós temos que nos abrir a leis que na Terra ainda não são conhecidas ou não são postas em prática. Então vocês estão vendo para que serve esta trajetória do fogo, para que serve este livro. Este livro nos está trazendo não só uma vibração, mas um estímulo, mas também está nos trazendo as leis que nos ajudam a nos coligar com âmbitos maiores, de forma que a nossa semente não fique dependendo só desta atmosfera da Terra, atmosfera psíquica ou atmosfera espiritual da Terra, mas que a semente que todos nós levamos dentro de nós possa ter um desenvolvimento universal, possa ter um desenvolvimento maior. Isto tudo torna-se muito prático, isto tudo torna-se muito viável, inclusive nesta era de Aquário, na qual nós já estamos. E esta era de Aquário trabalha neste sentido. Então, uma destas coisas é que nós precisamos mesmo, hoje em dia, de energias do universo atuantes sobre nós, para que esta semente tenha um desenvolvimento maior. E o mesmo a Terra precisa, o mesmo o planeta precisa. Então está havendo uma ruptura destes círculos limitadores. Está havendo uma ruptura naquilo que circunda a nossa consciência, naquilo que circunda a nossa vida, enfim, naquilo que nos tolhe. Nós precisamos, para não ficar tolhidos, precisamos estar coligados e sob uma influência direta daquilo que está além desta Terra, daquilo que está além da consciência deste planeta. Nesse livro, nós temos várias leis, das quais nós nunca ouvimos falar, porque não são leis usuais aqui. Por exemplo, as leis da antimatéria. Quem é que cuida das leis da antimatéria? Só cientistas. Mas as pessoas normais não estão coligadas com as leis da antimatéria. E, no entanto, é com as leis da antimatéria que nós temos que estar mais coligados, que é para podermos romper
com estes círculos limitadores da matéria, das leis materiais que nós conhecemos, e entrarmos em contato com níveis, com vibrações, com trajetórias muito mais amplas, isto é, antimateriais. É a trajetória oposta que nós fizemos até agora. Até agora, a nossa mônada, ou o nosso espírito, a nossa alma, estavam buscando na matéria experiências. Atualmente, com esta semente germinada, com esta semente ativa, nós estamos na matéria para sair da matéria. Estamos na matéria não para entrar, mas para sair, para nos elevar, para nos tornarmos mais e mais imateriais. E com isto irmos erguendo esta matéria. Então o livro traz todas as leis que nós precisamos conhecer para ver este assunto. Há leis da antimatéria, há leis superiores que nos fazem claramente ver isto, claramente perceber qual é o nosso trabalho neste momento, qual é o ponto que nós temos que estar trabalhando neste momento. E quando nós entramos em contato com estas leis, interiormente, ou através de alguma revelação, nós entramos em contato com estas leis e não vamos aderindo imediatamente. Isto nunca acontece. Então nós precisamos compreender o nosso processo diante de uma lei desconhecida, ou diante de uma lei da antimatéria. Porque diante de uma lei material, como possa ser a lei do karma material, nós temos imediatamente uma identificação. Porque estamos na matéria, compreendemos rapidamente aquela lei, entendemos aquilo e começamos a trabalhar aquela lei, na mesma hora que a conhecemos. Mas as leis da antimatéria, outras leis superiores, não é bem assim o processo. Então, nós levamos um certo tempo, vivemos uma certa etapa reconhecendo estas leis. Isto é uma etapa. Você não reconhece imediatamente. Então o livro pode falar de uma lei imaterial e ele fala páginas e páginas, mas você não reconhece assim de imediato. Você precisa de um tempo para reconhecer aquilo, porque aquilo é estranho. Você até hoje esteve cuidando de leis materiais. Você até hoje esteve na vida kármica material. Então é preciso um pouco de paciência, é preciso um pouco de conhecimento para começar a reconhecer aquelas leis. E ao começarmos a reconhecer aquelas leis, a dizer, isto é uma lei. Eu estou começando a perceber que lei é esta. Eu estou começando a entender o que acontece. Então, este reconhecimento não é rápido, é lento. E à medida que nós vamos fazendo este reconhecimento da lei, à medida que nós vamos reconhecendo aquilo como coisa importante para nós, a nossa consciência vai sendo aberta pela lei, a nossa consciência vai sendo trabalhada pela lei e nós vamos ficando preparados para um ensinamento diferente, um ensinamento mais amplo, que pode, a partir daí, começar a vir do nosso próprio interior, como pode começar a vir por várias outras vias. Depois de reconhecida a lei, nós ainda não estamos totalmente dentro dela e ainda não estamos totalmente preenchidos por aquele ensinamento, porque nós apenas o reconhecemos e o estamos recebendo. Aí passa mais um tempo e nós vamos amadurecendo internamente, a nossa semente vai se tornando mais adulta, então nós começamos a assimilar aquela lei. Então veja que para nós reconhecermos hoje o nosso processo, não é fazendo análise, é nós começarmos a reconhecer as leis desconhecidas. É nós começarmos a reconhecer as leis imateriais, as leis superiores. E aí a nossa consciência, a nossa semente começa a responder e nós começamos então a assimilar aquilo, começar a receber aquilo, a processar. E com isto, nós não estamos ainda no total conhecimento da lei.
nós estamos assimilando a lei. A nossa alma, a nossa mônada, nos seus respectivos níveis, estão também assimilando esta lei em níveis superiores. Então nós passamos uma etapa assimilando. E enquanto estamos assimilando, ainda não estamos manifestando aquilo. Então nós estamos entrando em contato com leis, estamos conhecendo leis, mas não estamos ainda preparados para manifestá-las. Precisa uma outra etapa para a gente começar a manifestar estas leis imateriais. Isto é, nós nos tornarmos unidos com estas leis. Depois de assimilarmos, vamos encontrar uma união com estas leis. Vamos nos considerar unidos a estas leis. E aí então começa uma fase nossa, esta semente de una com ela, começar a sentir esta lei. Então hoje uma pessoa pode ter muitas notícias sobre estas leis, uma pessoa pode ter muita informação a respeito do espírito e das leis espirituais, e ela pode entrar num grande conflito, porque ela tem todas essas informações, mas ela ainda não consegue viver aquilo. Ela está vivendo a lei velha, e isto é natural. Isto não deve ser problema para ninguém nesta atual fase da Terra. Porque as leis que nós estamos conhecendo, as leis que nós estamos assimilando, não podemos mesmo pô-las em prática de imediato. Aí fica uma defasagem, porque enquanto nós não estivermos totalmente unidos com ela, nós não podemos ser esta lei que conhecemos. O nosso processo hoje é nós compreendermos se nós já reconhecemos a lei imaterial ou não. Se nós não reconhecemos ainda a lei imaterial, a lei sutil, a lei superior, nós temos que trabalhar para reconhecê-la, para entendê-la. Então há muitos seres que estão fazendo este processo de reconhecer a lei, de entrar em contato com a lei. Outros já estão assimilando a lei. Isto é outra etapa do nosso processo. Então nós estamos assimilando uma lei, nós temos crises muito diferentes daquelas crises daqueles que estão só conhecendo as leis. Porque se ele está só conhecendo, ele está se informando, ele está fazendo a formação dele. Se ele já está assimilando, aquela lei já está trazendo para ele atritos, conflitos com a lei velha dentro dele, conflitos com o mundo velho dentro dele, com as leis materiais que ele até aquele momento viveu. Vocês veem hoje, por exemplo, a pergunta desta pessoa, se deve ou não ficar perto da filha. Do ponto de vista da lei kármica material, não há dúvida que ele tem que ficar perto da filha. Mas se aí tem outra lei, se aí tem alguma lei imaterial já agindo, não sei se isso é necessário. Depende da ação desta lei imaterial na vida dos dois. Então veja que a vida se torna mais ampla. A vida não nos cerceia mais tanto nas leis materiais. Agora, entre reconhecer uma lei material e assumir, isto é um trajeto que nós estamos fazendo. E aí, para nós assumirmos uma lei material, nós temos que ver como é que isto combina com os nossos compromissos materiais. Não é? Como é que isto combina com o nosso karma material, que também não pode ser desprezado. O karma material existe. E enquanto não entrarem na nossa consciência, ou enquanto nós não assimilarmos as leis evolutivas superiores, nós temos que estar muito atentos à lei do karma material. Precisa que a lei evolutiva superior, que é um desdobramento da lei do karma material, comece a entrar para que a gente tenha energia e para que a gente tenha autorização do ser superior. E para que a gente tenha as portas abertas para virar as costas para certos compromissos materiais. Para isto precisa que a antimatéria já esteja nos trabalhando, que as leis da antimatéria já estejam trabalhando as nossas células. Porque se nós não estivermos sendo já trabalhados pelas leis da antimatéria,
nós como seres humanos, nós como os indivíduos educados, como os indivíduos bem formados, vamos ter um conflito enorme com tudo que é imaterial e que já está nos levando para outros caminhos. Percebem? Este livro tem esta força. Mas nós teríamos que estar diante do desenvolvimento deste livro, diante das leis que ele vai apresentando, muito atentos para ver se é uma lei que nós temos que reconhecer ou se nós já conhecíamos e se estamos em processo de assimilá-la e de realmente começarmos a viver isto. E se é uma lei que a gente já conheceu e que a gente já está assimilando, então vamos nos preparar para nos unir com esta lei, para viver esta união, para sermos esta lei. Mas aí não é a vontade da gente que funciona. Isto é uma intenção, mas o nosso plano interno ou as hierarquias que cuidam da nossa instrução, esses é que vão dirigir este processo, dirigir esta trajetória. Então a nossa trajetória diante destas leis imateriais tem uma parte nossa, reconhecida por nós e conscientemente assumida por nós, e tem a maior parte que é conduzida, que é inspirada por entidades que já estão vivendo estas leis imateriais há muitos ciclos. Então nós não podemos seguir a trajetória do fogo. O que é a trajetória do fogo? É a consciência cósmica, são os fogos cósmicos, não os materiais, os fogos do cosmos. Nós, para seguirmos essa trajetória, para irmos no calor, na luz destes fogos, nós precisamos da ajuda, precisamos da presença das hierarquias, principalmente da hierarquia da instrução. O livro, então, procura fazer com que estas etapas fiquem claras para nós. Se vocês leem aqueles prefácios, tem 2 ou 3 antes de começarem as leis. E depois vocês têm os epílogos no fim do livro, com vários resumos de como estar em grupo com esta semente já ativa. Porque você está num grupo com esta semente ativada, você pode produzir no grupo muitas reações. Mas você não está num grupo para produzir reações. Você está no grupo para ajudar a todas as sementes no interior de todos os outros chegarem num ponto de maior desenvolvimento. As limitações não são transcendidas com a nossa consciência de desperto. Então, se vocês têm alguma limitação, se vocês têm algum problema, não é o seu eu inferior, não é a sua mente, não é a sua compreensão humana que vai resolver. A nossa compreensão humana não resolve nenhuma estimulação vinda pelas leis da antimatéria. O que vai aqui resolver são os nossos níveis internos, nossos níveis superiores, ou alguma hierarquia da instrução que esteja coligada conosco. E o livro fala também da transferência das energias lá do Oriente aqui para o Ocidente e principalmente para o Cone Sul. Por que as coisas estão vindo do Oriente para o Ocidente? Se sabe isso há muito tempo. Mas a conjunção que se forma aqui no Cone Sul é isto que a trajetória do fogo nos traz como uma chave. Porque nós estamos participando de uma conjuntura no Cone Sul antes de estarmos participando de uma conjuntura em todo o Ocidente. Então há um papel nosso aqui no Cone Sul, não é? Estas sementes localizadas no Cone Sul, para ter o impulso atual, para ter o impulso dessa transferência de energias, precisa que o nosso serviço evolutivo não seja parcial, não seja pela metade, senão você entra na lei do serviço normal. Para nós podermos nos valer da presente estimulação,
essa estimulação desta transferência. Essa transferência quer dizer nós estarmos agora sob a influência de um centro planetário, o Mistritlan, que é um centro que tem comunicações extrasistêmicas. Então, para nós estarmos sob esta influência e realmente nos valermos desta energia, o nosso sentido de serviço tem que ser inteiro e não parcial. Então existe uma trajetória do fogo para aqueles que não estão inteiros, que estão subdivididos. E existe uma outra trajetória do fogo, existe uma outra visão destas leis para aqueles que estão inteiros, para aqueles que estão servindo e nada mais, que estão em função do serviço. Nesse livro, na página 35, existe uma transcrição dos notebooks de Paul Brunton. E essa transcrição, este pequeno trecho de Paul Brunton, está naquele livro porque ele nos dá o reconhecimento das forças dissuasivas neste nosso processo. Porque nós somos assolados por forças dissuasivas. Quando entramos neste processo, desta trajetória, as forças dissuasivas, as forças materiais antigas, as forças involutivas, nos assediam. Então, Paul Brunton dá, na página 35 do livro, um pequeno roteiro para que a gente possa se proteger, ou para que a gente possa se imunizar contra estas forças involutivas e dissuasivas. E ali nos é ensinado o seguinte, que o nosso ego não vai nos dizer neste momento, não estou de acordo, não. O ego tem uma certa inteligência e o ego não vai ficar protestando quando você já compreendeu que está fazendo uma certa trajetória. Mas o ego começa a se insinuar. Este é o ponto. O ego, a personalidade, ela é insinuante. A personalidade aqui tornou-se sutil. Estes egos que não querem este caminho nunca vão dizer para nós, não vá, porque ele é inteligente. Ele vai se insinuar. Ele vai insinuar da seguinte forma. Ele vai sugerir que você tome destes ensinamentos só o que te convém e deixe o resto, porque você ainda não está preparado. Não é? Quem é que já não foi tentado deste jeito? Quando vocês conheceram uma lei, não veio logo o ego e disse, pegue o que você puder, deixe o resto, não é assim? Porque o resto vai fazer isto, vai fazer aquilo, o resto vai desordenar toda a tua vida. Então você pegue o que te interessa. Pronto, aqui você já entrou no nível comum, no nível normal. Você não vai jamais direto para esta antimatéria, porque você está colhendo da lei aquilo que te interessa. E aquilo que naquele momento não te interessa, você faz ouvido de mercador. Você vai deixando para depois. E ao mesmo tempo, o ego te orgulha das coisas que você já sabe. Então você diz, mas para que eu preciso de mais? Se eu já sei o bastante? Se o que eu sei já satisfaz? Para que eu preciso mais? O que eu sei já está me servindo? Ou aí o ego mais insistente diz, mas para que eu vou saber mais se eu não estou dando conta nem disto que eu já sei? Olha que ego bom, hein? Este é dos bons. Para que você vai saber mais? Você primeiro tem que pôr em prática isto. Não. Aquele mais que você vai saber, talvez ele tenha uma vibração, ou talvez ele tenha um impulso que ajuda a desmobilizar esta inércia. É aquilo que você acha que não está preparado ainda para saber, é aquilo que talvez tivesse a força para romper com esta inércia, romper com este estado de você, bom, eu já sei o suficiente, basta. E o ego começa então a nos encher deste egoísmo, né? Começa então a nos fazer pensar em nós mesmos. Nós não estamos preparados, nós não podemos saber mais porque não podemos aplicar. Tudo isto é o egoísmo do ego, tudo isto é aquela força do ego para nos manter no nível em que estamos.
Quando a antimatéria não pede que a gente se mantenha no nível em que está. A antimatéria rompe com tudo isto. A antimatéria traz uma coisa que é o contrário de tudo aquilo que nós somos e estamos. Esta é a antimatéria. Mas aí nós temos que ser muito hábeis, porque tem que compreender os assédios deste ego, mas não tem que brigar com ele. Não tem que dizer, olha, vá para lá. Não faça isto. Porque aí ele arruma um ataque que a gente não sabe se pode suportar. Então você diga, vai para lá, não. Você vai contemporizando. Você vai contemporizando, você vai agindo com habilidade com o ego. Eu estou falando de ego nesse estágio, não? Porque antes é preciso dar coice no ego para ele se redimensionar, antes disto. E depois disso você não precisa mais se preocupar com ego algum. Mas aqui, quando ele está com essas insinuações, você não é capaz, cuidado, você não está cumprindo, você está fazendo pouco. Quer dizer, ele começa a colocar coisas que te paralisam. Então aqui não pode expulsá-lo. Aqui você tem que ter habilidade com ele, porque ele ainda é necessário como núcleo. Porque este ego, por ser egoísta, por ser muito centralizador, ele, através deste egoísmo, ele está juntando todas as forças da tua personalidade. Então aqui precisa muita habilidade para você ir tratando do que você tem que tratar, mas não desfazer este ego. Porque é este ego que vai reunindo as forças materiais, que vai com o tempo juntando o que de melhor tem, o teu etérico, o teu emocional e o teu mental. Então aqui precisa habilidade com este ego neste ponto. Precisa diplomacia com este ego. Porque ele vai, para te agradar, mantendo estas forças da personalidade unidas, que é necessário. Porque os corpos têm que estar integrados, a personalidade tem que estar alinhada. E deixa que o ego, no egoísmo dele, mantenha tudo isso. E você não precisa se ocupar muito disto. Você está se ocupando da antimatéria. E o ego entra a serviço sem ele perceber. Você está entendendo, mas não quer entender muito. Continue no seu trabalho, não quer entender, não se envolva com o ego. Porque ele vai, aos poucos, sendo levado. Porque desse processo, dessa trajetória, vem uma luz. Vem uma luz geral do universo. Vem a luz da hierarquia. Então esta luz vai permeando o ego também. Então aquilo que parecia que ia terminar numa grande luta, não vai terminar numa luta. Porque esta luz vai descendo, vai permeando o ego também. E o ego vai fazendo o papel dele. E se esta luz continua fluindo, a uma certa altura, o ego se reconhece como um núcleo positivo. E aí, se ele se reconhece como um núcleo positivo, ele fica transformado. Então ele vai querer ir para onde você vai. Ele vai querer te acompanhar. Mas veja a necessidade de você não estar identificado com seu ego. Porque este ego, se você não está identificado com ele, ele acaba te seguindo. Acaba te seguindo porque ele a uma certa altura não quer morrer. E nem quer ser abandonado. Então ele acaba te seguindo. E quem fez isto foi a luz da hierarquia. Foi a luz das leis que fez todo este trabalho. Então nós temos que estar diante de tudo isto com muito cuidado, com muita cautela e entendendo o processo. Porque a uma certa altura parece que nós não estamos fazendo nada, que nós não prestamos para nada e que nem sabemos o que está acontecendo. Não se julgue assim, porque isso é um julgamento do ego. A tua alma não está achando a mesma coisa. Tua alma não sei o que está achando. Precisa que você faça contato com ela para saber o que ela está achando. Mas que você não vale nada, isto ela não está achando. Porque foi ela que te criou, foi ela que te trouxe até aqui. Assim como nós somos, foi a alma encarnada que fez isto. Então a alma nunca pode menosprezar isto. Então a alma deve estar muito presente na nossa consciência, porque é a alma que vai resolver isto. E se a alma já conseguiu fazer isto tudo, elevar este ego, se a alma já conseguiu fazer que este ego esteja
pacificamente no processo, mesmo vaidade, não como diz Paul Branton, vaidade, hein? Vaidade do conhecimento espiritual. Mas isto é do ego, não se preocupe com isso. Isso em você que é vaidoso é o ego, não é você. Aqui tem que ter a disposição de fazer este desligamento, porque senão este ego não segue direito isto. Este ego vai estar sempre querendo puxar você para baixo, para uma compreensão inferior das coisas. O ego que está puxando você para baixo é um ego que está sendo levado pelas forças involutivas, até um certo ponto. Depois que o ego toma mais consciência, depois que o ego se ergue, que o ego se educa, ou que o ego vai sendo transformado, aí ele faz um movimento oposto. Aí ele começa a reconhecer as forças involutivas. Ele reconhece. Ele reconhece. Quando é do interesse dele, ele as adota. E quando não é do interesse dele, ele deixa para lá. Mas aí já tem a possibilidade de reconhecer. Mas aí ele vai usar ou não, segundo o que ele achar. E você não tem que se identificar com este jogo, porque isso é um atraso muito grande, num certo ponto de vista e num certo ponto da nossa compreensão. Hoje nós temos como estudo a trajetória do fogo, que é um dos nossos livros mais completos, no sentido de nos apresentar uma síntese ou um concentrado de fatos atuais, de forma que a gente possa se localizar neste momento de transição do planeta e, em seguida, nos apresenta uma série de leis. Nós sabemos que as leis são muitas, são inúmeras, mas aqui elas foram divididas em grupos, em blocos, para que a gente pudesse perceber quando se trata de uma lei superior, na qual nós podemos ainda não nos encontrar diretamente, e distinguir esta situação de estarmos nos aproximando de algo um pouco abstrato e, ao mesmo tempo, reconhecermos certas leis regentes da manifestação da energia aqui na Terra, inclusive leis materiais que nos regem aqui na superfície, leis da evolução humana, enfim, uma série de leis que, colocadas juntas, nos dão um panorama bem amplo do nosso caminho e daquilo ao que deveríamos aderir. Como nós sabemos, as leis não são coisas só para nós seguirmos, mas as leis são coisas com as quais nós nos identificarmos e nos tornarmos aquelas leis. E é aí que nós estamos então unidos com o plano ou com o nível que aquelas leis representam. Nós podemos estudar uma lei, podemos compreender uma lei, mas enquanto não estivermos vivendo aquela lei conscientemente, aquela lei nunca é muito clara para nós. E nós ainda não encontramos a forma de viver conforme aquela lei. Então o livro A Trajetória do Fogo nos dá esta possibilidade. Agora, esse concentrado de fatos atuais que ele nos passa e que é muito importante para nós neste momento, é que nós teríamos que fortalecer consideravelmente as nossas metas internas para podermos atravessar harmoniosamente esta crise planetária. Se as nossas metas internas não são fortalecidas, se aquilo que são as nossas metas espirituais não tomam para nós uma importância muito maior do que tomavam em outras épocas, quando nós começamos o caminho, nesta crise planetária nós não encontramos muita harmonia.
E outra coisa que o livro nos traz como informação é que o despertar do consciente direito está também ligado a nós participarmos de grupos evolutivos. Nos grupos evolutivos, nos grupos de almas a serviço aqui na Terra, existe uma possibilidade do despertar do consciente direito se acelerar. Outra coisa que o livro nos diz, logo no princípio, antes de nós entrarmos nas leis, é que o nosso campo de luta, hoje em dia, o nosso campo de conflito é na consciência mental. É no mental a nossa luta principal. Então, que a gente tenha isto em conta, porque o ego humano, se apoia muito na mente, e o ego humano está muito envolvido com a mente, até que ele possa se entregar, até que ele possa se render. Então, se o ego humano está muito coligado com a mente e apoiado nela, então o nosso campo maior de confrontos, o nosso campo maior de conflitos e de dificuldades, hoje em dia, é no campo mental. O livro nos mostra que as nossas forças espirituais não estão no ego. Então, a grande pressão que o ego exerce sobre a mente, isto não deve nos abalar, porque de ego e de mente nós não vamos retirar jamais forças espirituais. Tanto o ego quanto a mente são níveis materiais. Então, as forças espirituais que nós precisamos estão na alma e estão na mônada. E o livro vai nos dando essas informações de forma que nós não percamos tempo dando excessiva atenção para os nossos conflitos mentais e principalmente para a nossa personalidade ou para o nosso ego. Porque neste campo, nesse nível, nós não vamos encontrar forças espirituais, que é o que nós precisamos. Essas forças espirituais estão na alma e na mônada. E as forças resistentes, estas forças retrógradas, isto tudo está bem concentrado no ego, na personalidade. Este livro é dedicado a todos aqueles que vivem conscientemente estas situações. Aqueles que são mentais, que já raciocinam, que já refletem, que têm a mente como uma referência, usam a mente, e o livro então se dedica a estes, porque vai mostrando, principalmente na sua primeira parte, aonde estão as forças espirituais e aonde estão as forças renitentes. O livro fala muito de grupos e o livro diz mesmo que hoje é muito normal nós reconhecermos o nosso grupo. Mas o livro fala de grupo de almas, o livro fala de grupos internos, quase em toda a sua primeira parte. E só vai se referir a grupos aqui quando nos dá várias chaves de compreensão e de comportamento. Então, os grupos verdadeiros, segundo esse livro, são aqueles que se reuniram porque aqueles seres aderiram ao bem. Então, se aqueles seres já aderiram ao bem, se aqueles seres já estão buscando o bem, então estes seres têm condições de formar grupos e de nesses grupos desenvolverem energia espiritual, forças espirituais. E esses grupos que se formam por afinidade, porque os seres aderiram ao bem, então é uma afinidade no bem, todos querem o bem. Então este foi o motivo deste grupo se reunir. Estes grupos são aqueles que estimulam a futura vida cósmica na Terra. Porque aqui na superfície da Terra se vive vida humana,
se vive vida material. Mas são os grupos espirituais, através do relacionamento entre os seus componentes, é que vão introduzindo esta vida superior aqui na Terra e que vão estimulando para que a Terra receba esse tipo de vida. Então veja que um verdadeiro grupo espiritual não é aquele grupo em que os seus membros estão em contendas, os seus membros estão fazendo ajustes entre si, no qual os seus membros ainda não se entendem, porque isto não é tarefa do grupo espiritual. Grupo espiritual não é para ninguém se entender, não é para ninguém viver junto. Este grupo espiritual não é para isso. Então, enquanto nós estamos nos ocupando de problemas de grupo, enquanto nós estamos nos preocupando de qualquer coisa que não seja a introdução da vida cósmica na Terra, isto não é um grupo espiritual maduro, pronto, preparado para ser um canal, ser um transmissor de leis e ser um transmissor de energia cósmica aqui para a Terra. Agora, o livro diz que neste reconhecimento do que é um grupo espiritual, para nós então nos examinarmos se nós realmente formamos um grupo espiritual, porque se nesse grupo se trata de coisas humanas, de membros do grupo, de coisas de rotina, de coisas materiais, isto não é este grupo que a trajetória do fogo está falando. Não é disto que ela está falando. Então está falando de um grupo que seja uma reunião de bem. E este grupo então vai começar a transmitir todos os impulsos que a Terra precisa e que a humanidade precisa para ir introduzindo a vida cósmica aqui neste planeta. E as nossas limitações, ou as limitações dos grupos, elas são transcendidas, segundo o livro, com a entrega de cada um, de cada membro, ao seu próprio Eu Supremo. Por Eu Supremo, nós podemos entender a alma, ou alguns podem entender a mônada. Aqueles que já sentem a vibração da alma, aqueles que se voltam para a sua alma nas suas orações, aqueles que já têm a alma como um ponto de referência interno, muito firme, muito forte. Então, para estes, o Eu Supremo é a mônada. Agora, para aqueles que estão ainda às voltas com problemas de personalidade, que ainda estão cuidando da unidade entre os seus corpos, que ainda estão cuidando de coisas humanas, então, para esses, o Eu Supremo é a alma. Então, Eu Supremo para alguns é a alma e Eu Supremo para outros é a mônada, conforme o grau de interesse que esta pessoa demonstra por esses dois núcleos do seu ser. E a interação entre a humanidade da superfície, a humanidade intraterrena e a humanidade extraterrestre, que é uma outra função dos grupos espirituais promoverem, esta interação entre a humanidade da superfície, a humanidade intraterrena e a humanidade extraterrestre, esta interação, neste momento, está acontecendo e está se fortalecendo, não aqui no plano externo, porque no plano externo, a humanidade da superfície praticamente nem sabe de humanidade intraterrena e desconhece qualquer coisa de real sobre humanidade extraterrestre. Mas, apesar disto não ser conhecido conscientemente, apesar disto não ser uma coisa aceita e não ser uma coisa oficial, não ser uma coisa admitida pela humanidade em geral, esta interação está se dando, está acontecendo nos planos suprafísicos, nos planos internos. Praticamente não há um ser que creia na humanidade intraterrena, na humanidade extraterrestre, se ele já não estiver se inteirando
com isto nos seus planos internos, senão não podia conceber esta ideia. Porque esta ideia não consta de nenhum currículo de estudo aqui na Terra. Isto não consta aqui da cultura terrestre, a não ser cultura esotérica. Então, esta interação desta humanidade atual com a intraterrena e com a extraterrestre, isso está se dando nos planos suprafísicos, nos planos internos. E se nós estamos voltados para estes planos, se nós estamos coligados com esta vibração interna, desses mundos internos, nós começaremos a contatar essas humanidades, ou esta humanidade nesses outros níveis. As cidades que não são estas cidades da superfície, as cidades que são as cidades chamadas intraterrenas, ou cidades suprafísicas, estas podem até se mostrar nos planos etéricos, como Herques se mostra ou se mostrava, como Aurora se mostra ou se mostrava e assim por diante. Mas estas cidades internas, estas cidades etéricas ou as bases de serviço, então estas bases, estas cidades, esses núcleos espirituais, tudo isto já está em contato conosco, como humanidade de superfície que somos. Tudo isso está nos contatando. E nós internamente já temos pontos de contato com isto, já temos relação com isto. Só que isto não chegou ainda à nossa consciência. Agora, o livro, a uma certa altura, nos mostra um símbolo da existência da Terra, visto do nosso ponto de vista, que é o seguinte: uma árvore com a superfície do seu tronco doente. Mas, se a gente tira aquela parte doente da superfície do tronco, o interior do tronco está sadio, a árvore está sadia. Então a humanidade não é uma árvore doente. A humanidade é algo que tem a pele doente, que tem esta humanidade da superfície doente, como se fosse a casca desta árvore. E a Terra, esta árvore, ou esta humanidade, isto inicia agora, nesta etapa, um processo de desmaterialização. Desmaterialização não quer dizer desaparecimento e não quer dizer anulação. Desmaterialização quer dizer que passa para um nível sutil, se desmaterializa e passa para um nível imaterial. E nós teríamos que, com a ajuda do nosso Eu Supremo, acompanhar este movimento. Então, é um momento delicado que nós vivemos e que, para viver este momento, nós precisamos ter consciência de certas leis imateriais e não só das leis que conhecemos. Por isso é que as leis imateriais, as leis da manifestação da energia, as leis da inter-relação entre o universo estão muito claras no livro, porque assim nós vamos ter esta visão destas leis para podermos saber para onde vamos nesta desmaterialização, que vai acontecer conosco se nós formos nos tornando mais sutis. Como estamos nos tornando mais sutis? Nossa mente está se tornando mais sutil, a nossa alma está também se tornando muito mais sutil. Então, nós estamos num caminho de desmaterialização. E a essência que hoje anima o planeta, anima a Terra, esta essência se exprime também através dos seres que estão vivendo estas condições. Esta essência se exprime através dos grupos que estão compreendendo estes assuntos e que estão procurando viver isto de uma forma muito benéfica. Esta essência que anima a Terra e que nós teríamos que
perceber, contatar, nos identificarmos com ela e eventualmente termos uma forma de transmiti-la, esta essência, ela é compreendida e transmitida através destes grupos espirituais, destes grupos que estão vivendo em função do bem, mas desta rede que está procurando manifestar esta essência do planeta, para que o planeta realize esta essência, a mostre e comece então a se desmaterializar para viver conforme a sua essência. Não é só esses grupos espirituais ou a humanidade da superfície que participa deste trabalho de manifestar a essência da Terra e do planeta, que é papel dos grupos. Isto é também uma tarefa de consciências elevadas, que não são da humanidade, mas são consciências elevadas que estão coligadas com a Terra e que têm condições de irem manifestando esta essência da Terra. E os reinos da natureza também podem manifestar esta essência da Terra nos seus aspectos mais belos, nos seus aspectos mais perfeitos. E nós, como grupo espiritual ou os grupos espirituais, teriam que ter um contato com tudo isto, teriam que ter tudo isto como meta, como vida diária, como meta mesmo, como busca, porque essa essência da Terra, manifestada pelos exemplares mais perfeitos do reino da natureza e pelos centros planetários, pelos vórtices de energia planetários, tudo isto, como grupo espiritual, nós deveríamos estar buscando contato, deveríamos estar muito afinados com tudo isto. Esses grupos espirituais, eles reúnem almas e mônadas em princípio do mesmo raio e criam com estas almas e com estas mônadas grupos de instrução internos, grupos de estudos internos. E esses estudos ou estes grupos, eles vão estudando ou eles vão procurando a forma das almas e das mônadas irem se identificando com essas essências. Neste momento, o livro começa a nos revelar mais 5 grupos internos, além dos 7 que já conhecíamos de informações anteriores, e que são consciências reunidas dentro ou fora de corpo físico com similaridade vibratória. E esses grupos internos, esses grupos de 7 e mais 5, esses 12 grupos internos que nós conhecemos, eles trabalham conosco da seguinte forma: contatam a nossa essência e nos ajudam a transcender esses estágios terrestres. Então, nós tínhamos um certo limite, tendo somente 7 grupos. 7 grupos, cada um correspondente a um raio desses materiais. Mas agora, com o conhecimento desses outros 5, que são grupos imateriais, a nossa essência já tem uma maior oportunidade de ser acolhida nesses grupos. Então, o que entra nesses grupos internos é a nossa essência, representada pela nossa alma ou representada pela nossa mônada. Se a mônada já está num desses grupos internos, então a alma também estará participando de um outro grupo interno, porque esses grupos vão se subdividindo em vários setores. Então a alma está em um grupo, a mônada está em um outro grupo. E com isto, a nossa essência interna vai sendo acolhida e o nosso desenvolvimento vai se dando dentro destes grupos. O nosso desenvolvimento é como se estivesse em um centro de instrução interno. Esses grupos internos, dos quais nossas almas e nossas mônadas, nossa essência está participando, esses grupos
se polarizam no nosso nível monádico, no nível da mônada. E se no nosso nível monádico isto acontece, isto é acolhido, então a alma começa também a participar de outros grupos. O elo de tudo isto, o elo entre as almas, o elo entre os grupos, o elo entre nós e os grupos, isto tudo é fortalecido pela intuição. Nada disto é fenômeno mental. Nada disso se passa no mundo da nossa mente. A nossa mente tem a informação a respeito disto, a nossa mente pode se inteirar a respeito disso até um certo ponto, mas não é a mente que penetra aí. Nestes mundos, não é a mente que penetra nestes grupos, mas é a nossa intuição. E a nossa intuição é o elo entre tudo isto e entre o nosso consciente. Nós precisamos de intuição. Precisamos de intuição para fazermos estas ligações. Por mais que se tenha informação sobre isto, por mais que se saiba sobre este assunto teoricamente, nós não estamos realmente sentindo coligação. Nós estamos recebendo uma informação, estamos nos dando como informados, mas não sentimos elo com isto, embora isso esteja acontecendo. E é a intuição que faz este elo. Então, é um livro, essa é a Trajetória do Fogo, que fala para os seres que já estão buscando esta intuição e que já têm esta intuição desenvolvida até certo ponto, porque é a intuição que faz o elo. Senão fica um estudo teórico. Vocês viram que muitos anos atrás, quando este livro saiu, ele praticamente não foi notado, não se chamou atenção sobre ele. Poucos estudaram este livro profundamente, poucos leram realmente este livro, porque o livro conta com a intuição. E foi só depois de alguns anos, quando a gente foi reconhecendo que havia uma intuição sendo desenvolvida, isto é, quando nós fomos transcendendo esses conflitos mentais, esses conflitos emocionais, que vocês se lembram que no começo estavam na ordem do dia e que agora é um ou outro caso que ainda tem esses conflitos, que ainda tem esse tipo de conflito. Porque a intuição já trabalhou o grupo. A intuição trabalha o grupo espiritual no sentido dele fazer um elo com essas realidades. E quando ele faz um elo com essas realidades, todos esses conflitos mentais e esses conflitos emocionais vão se redimensionando. Existem porque na mesma encarnação não se pode limpar tudo, mas diminui consideravelmente de valor, diminui consideravelmente de importância. E hoje você vê um membro do grupo, você vê que ele está mais coligado com aquilo que ele ainda não é conscientemente, do que com aquilo que ele exprime aqui fora, ainda um pouco misturado com este processo antigo, retrógrado dos corpos dele. Existe uma necessidade destes grupos internos, em cujas ramificações as nossas almas já podem se encontrar e as nossas mônadas já podem se encontrar. Existe uma meta aí nestes grupos, que é de todos estes seres que participam de alguma forma desses grupos internos, começarem a participar das escolas internas, coisa que não é para esta etapa dos grupos. Esta etapa que nós estamos vivendo, segundo a trajetória do fogo, esta etapa que nós estamos vivendo é de nos reconhecermos nos grupos internos. Mas a finalidade do nosso trabalho nos grupos internos, a finalidade dos grupos internos é irem fazendo contatos com as escolas internas. Porque são estas escolas internas, como energia, como raios e como essência, são estas escolas internas que vão começar a nos preparar
como grupos internos para estarmos nos coligando numa futura etapa com outros planetas mais adiantados. E vamos então passando desses grupos internos, os 12 que estão na órbita deste planeta, vamos então passando a um contato, a uma relação com as escolas internas que já estão em outros planetas, que não estão neste. Então são evoluções, são passos muito importantes que este livro apresenta, que este livro nos sugere e que estão no nosso caminho, para nós irmos reconhecermos e irmos realmente dando esses passos. Estes grupos começam a funcionar, não os grupos do primeiro escalão, mas os prolongamentos desses 12 grupos internos, que são aqueles nos quais nós estamos, esses prolongamentos, cujos fios chegam então aqui na Terra, são esses grupos que nos preparam para o serviço planetário. Nós podemos servir, prestar vários tipos de serviço, vários graus de serviço, mas o nosso contato com o serviço planetário e nós estarmos já coligados com o serviço planetário, isto precisa da energia desses grupos internos nos trabalhando e precisa que alguns desses grupos já tenham coligação com as escolas internas. Tudo isto é o que dá a possibilidade de haver um grupo espiritual encarnado. Se não fosse essa estrutura, que não é aqui no nosso plano consciente, mas se não fosse essa estrutura, se não fosse esta realidade, nós não poderíamos ser um grupo espiritual aqui. Não haveria liga, não haveria energia para haver um grupo espiritual humano na superfície da Terra. Então, o que faz um grupo espiritual humano aqui na superfície da Terra é esta estrutura. E se nós reconhecemos esta estrutura, e se nós estamos buscando uma consciência cada vez mais próxima dessa estrutura, então o grupo espiritual aqui na Terra, este grupo espiritual que nós conhecemos, nós nos tornamos muito mais evolutivos e muito menos materiais e muito menos envolvidos com coisas que não têm nada a ver com essa estrutura. Então, o grupo espiritual aqui na Terra, ele conta com esta estrutura para ele permanecer aqui unido e para ele permanecer aqui realmente atuante. E que tipo de atuação? Uma atuação que permita que esta energia cósmica, que todas estas tarefas cósmicas, que todas essas tarefas planetárias vão se introduzindo na consciência desta humanidade. Que é para a humanidade ir se deslocando desta lei de sobrevivência na qual ela vive, porque a humanidade se preocupa o tempo todo com a sua sobrevivência, quando ela não devia se preocupar com isto. Se ela tivesse consciência dessa estrutura interna e de tudo aquilo que ela representa aqui como fio externo desta estrutura, esta humanidade não precisava mais lutar pela sua sobrevivência, porque ela não sobreviveria mais daquilo que ela sobrevive hoje. Mas ela sobreviveria é da consciência desta estrutura, é da consciência desta sua finalidade. Ela sobreviveria é de ter consciência disto que ela está fazendo aqui, ou disto que é a sua tarefa aqui. Esses grupos internos, que seria bom que a gente ficasse muito inclinado para eles, que nós ficássemos muito disponíveis para as energias desses grupos, esses grupos internos acabam se materializando em parte e acabam tendo aqui na superfície representantes em grupos espirituais na superfície. E é muito conhecido
um destes grupos verdadeiros, um grupo de primeiro raio de Mestre Moria, é muito conhecido o prolongamento dele aqui na superfície da Terra, que é toda esta organização do Agni Yoga, Agni Yoga Society, etc. Então, aquilo é um grupo que é um exemplo de prolongamento de um grupo interno de primeiro raio de Moria aqui na Terra. Neste momento, este grupo que nós formamos, que é um grupo de sexto raio e não de primeiro, como aquele lá do norte, está como que se firmando ou está como que se confirmando como este prolongamento, como esta aparição deste grupo interno de sexto raio, só que aqui não se trata de Moria, mas aqui se trata de Antuac, que se trata de Saint-Germain. Então, existem esses dois exemplos que nós conhecemos. E esses grupos, tanto o Agni Yoga quanto este grupo Figueira, esses grupos vivem desta estrutura. Esses grupos têm uma coligação sutil com esta estrutura, através de Moria e através de Antuac. Esse grupo tem esse contato com essa estrutura através dessas hierarquias, dessas consciências. As mônadas e as almas que dentro deste grupo reafirmam os seus votos de autodoação a todo este mundo interno, a toda esta estrutura hierárquica, estas almas e estas mônadas vão sendo atraídas para o serviço ao bem universal. Então, um grupo destes está a serviço do bem universal. E bem universal é um termo muito amplo. Bem universal pode estar contido até em alguma atividade material que a gente pratique. Mas esta atividade material ser transmutada e esta atividade material servir como expressão de um grupo interno, de uma hierarquia destas, ou de um raio, no caso deste grupo, o sexto, é preciso que almas e mônadas se confirmem, se reconfirmem nesta autodoação a esta estrutura superior. Estas almas que se confirmam, estas almas que se doam, que se confirmam na doação, nestes momentos, estas almas começam a revelar a vontade espiritual, o amor-sabedoria, a atividade inteligente aqui na Terra. Começam já a dar sinais de vontade, começam a dar sinais de amor, começam a dar sinais inteligentes, de atividade inteligente aqui na Terra. E estas almas que já começam a dar estes sinais, essas se ocupam de começar a coligar os corpos, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo etérico físico, com as correntes evolutivas superiores, para que as células destes corpos saiam desta evolução material das células normal, mas que estes corpos tenham as suas células já coligadas com uma evolução superior e com uma energia espiritual de um outro grau e de um outro nível. Estas almas passam a fazer este trabalho nos corpos. E a mônada, que está já como parte desta estrutura, se torna um ponto de ligação, um ponto de união com uma certa realidade cósmica, muito importante para a humanidade e muito importante para o planeta. Depois o livro fala também do início desta manifestação da polaridade feminina do planeta. E esta polaridade feminina do planeta, nesta etapa da Terra,
não é mais representada pelo Oriente. Aqui o livro tem várias ilustrações que indicam como é que a energia se transferiu para cá e várias ilustrações que dão o campo de trabalho da polaridade feminina, que tem muito a ver com o Cone Sul, aonde este trabalho, este movimento de sexto raio está se expressando. E isto é parte da expressão deste Cone Sul. E este Cone Sul é toda esta região interna que tem Mistritlan, o centro planetário de Mistritlan, como a referência, como padrão, o padrão da nova humanidade, o padrão para o novo planeta, para os novos grupos espirituais. Isso está focalizado no Cone Sul em Mistritlan. E desse Cone Sul, que representa a polaridade feminina, também faz parte Erques, que é o outro centro intraterreno, ou outro centro planetário, e que representa a religião transcendente, esta nova forma do homem ser religioso, esta nova forma liberada de entidades formais aqui na superfície. A aurora é outro componente deste Cone Sul que emana vibrações de cura. Então toda a parte de cura no Cone Sul, toda a parte relativa à cura, a cura das almas, isso está coligado com a aurora. E cabe à aurora, também no Cone Sul, defender, preservar a Terra e a humanidade dos ataques mais importantes das forças involutivas. Então, Cone Sul, não entendemos só lugares geográficos. Cone Sul, na realidade, segundo estas conexões internas, são Mistritlan, Erques, Aurora, Mirnajá e Iberá, que são os dois outros componentes do Cone Sul. Mirnajá, irradiando esta consciência essênia, esta antiga consciência essênia, é o tipo de consciência já desenvolvido na superfície da Terra que traz as chaves da perfeição para a vida material aqui. Então, Mirnajá, através das suas manifestações de consciência essênia, Mirnajá tem a chave da perfeição da futura vida na superfície do planeta. E, finalmente, Iberá, que é o outro centro que compõe o Cone Sul, que controla todos os fogos que dizem respeito à transmutação da matéria, que dizem respeito às mudanças na matéria. Então, isto é o Cone Sul. Cone Sul não é comércio, Cone Sul não é diplomacia, Cone Sul não são países. Cone Sul é este conjunto, são estas consciências. Cone Sul é Mistritlan, Erques, Aurora, Mirnajá e Iberá, com estas tarefas, com estas funções, implantando isto no planeta. E a síntese disto é a polaridade feminina hoje. A polaridade feminina vem imbuída disto. Polaridade feminina vem toda formada nesta vibração. E essas vibrações do Cone Sul e esses trabalhos do Cone Sul é reconhecido nos planos internos e vai, com o tempo, assumindo o papel do centro cardíaco do planeta. Este Cone Sul, esta consciência, isto é o centro cardíaco do planeta. Então, o centro cardíaco do planeta vai agora vibrar, expressar de uma forma feminina, isto é, vai se expressar através destes 5 núcleos que resumem estas atividades. Os novos padrões para a nossa consciência, a nossa vida de superfície, a religiosidade, a nova religiosidade, desligada de tudo que é material aqui da superfície da Terra, essas vibrações de cura e estas vibrações de defesa e de preservação diante dos ataques das forças involutivas, a consciência essênia, que terá esta pureza, esta perfeição a se introduzir aqui na vida da superfície da Terra, e o controle dos fogos primordiais da matéria,
através de Iberá. Então é no Cone Sul que esta matéria hoje tão rebelde, tão densa, vai ser resolvida na humanidade, vai ser resolvida nos indivíduos humanos. Então agora vocês podem rever esta trajetória do fogo sob um outro ângulo e quando chegarem nas leis, que são a segunda parte do livro, que vem depois de toda esta introdução, quando vocês chegarem nas leis, depois de terem feito esta reflexão na primeira parte, vão identificar qual é a lei especial para vocês naquele momento, qual é a lei a ser trabalhada naquele momento e quais são as leis que vocês devem então estar esperando pela graça para poderem trabalhar em seguida, porque temos que chegar a leis imateriais, temos que chegar a leis de inter-relação entre universos, que são leis que nós vamos compreendendo e que vamos atuando nelas depois de termos visto as leis materiais, as leis da superfície, as leis da evolução humana e principalmente estarmos já transcendendo, estarmos já resolvendo a nossa relação com esta lei do karma de uma forma mais aberta, de uma forma mais espiritual e mais arejada. E aqui uma pessoa está observando que a maioria dos habitantes do planeta parecem não conhecer a lei do karma e nem outras leis muito atuantes. E como podemos ajudar de alguma forma para que esta situação seja revertida e que pelo menos a lei do karma eles fiquem conhecendo? Bem, não é que não conhecem. Não é que não conhecem. Nós já sabemos, não, que nós colhemos aquilo que plantamos. Isso já nos foi dito de outras formas, não com o nome de lei do karma. Se vocês abrem os textos espirituais, vocês percebem ali que vocês colhem aquilo que vocês plantam. Isto é dito de outras maneiras, não da forma como poderá estar expresso nos notebooks de Paul Brunton ou neste livro What's Karma, que já tem uma visão mais ampla do karma, mas notícias sobre esta lei do karma com outros nomes, todos já tiveram. Hoje não há quem não saiba que a gente recebe aquilo que dá, aquilo que emite, que as coisas que a gente emite voltam para a gente. De alguma forma, a gente já ouviu falar nisto.